Boa noite, amigos. Jainha. Viva o rock. Saudações progressivas. Tudo bem? Olha, com a devida licença de vocês, eu gostaria de falar um pouquinho, sobre algumas características do movimento e do rock progressivo. A sua essência, seu conteúdo e as implicações. Mais nessa parte aí, ó. Repare bem. Implicações. Olha, eu pretendo falar o ponto central do meu comentário nisso que eu vou dizer agora. Uma certa classificação e tipificação que o rock progressivo, o rock de uma maneira geral, mas particularmente o rock progressivo, recebe. Com a seguinte questão, até que precisa parar um pouco para pensar, né? Refletir. Por que é tão necessário assim classificar no sentido definir um estilo musical, um elemento cultural, uma arte? Que, aliás, num determinado momento, para certos músicos, nem é possível definir. Por exemplo, Frank Zappa. Como você definiria Frank Zappa? Pensa aí. É jazz? É rock progressivo? É música eletrônica? É música de vanguarda e clássica? Pô, é tudo isso aí. Ou não é nada disso, porque Frank Zappa, por exemplo, não cabe em definições estreitas, limitadas, que restringem. Então, olha, mas lá pra frente, me cobra, por favor, me cobra. Eu vou falar dessa questão da definição, né? Ou tentativa de definir o rock progressivo. No sentido classificar, né? Segmento, tipificar. Mas antes, vamos só retomar umas ideias, apesar que todo mundo aqui já sabe, porque o pessoal que está vendo aí, especialmente nos grupos, além do YouTube, comunidades no Facebook de rock, são doutores na ciência da compreensão da música e do rock em particular. É como se você tentar ensinar o beabá para quem já está na fase de mestrado de uma universidade. Universidade musical. Mas só para situar, vai. Então o que é o progressivo? Agora não só o rock, a palavra. Progresso, progressão. Pode significar melhoria, avanço, desenvolvimento, ou mudança, evolução, sequência. Então, no caso do rock progressivo é isso. Um rock que a musicalidade, o som, a sonoridade evolui, avança, progride, mistura ritmos, né? Ela vai avançando, somando uma série de características, solos, né? Solos complexos, vocais harmoniosos, melodias intrincadas, ritmo quebrado, compassos alternados, né? E ao mesmo tempo somando num caldeirão de influências culturais e musicais. Elementos como a música clássica, em essência, o blues, porque não, o blues, o rock propriamente dito, o pop, a música de vanguarda, a eletrônica, o experimentalismo, o psicodelismo, né? Uma temática mística, fantasiosa, reflexiva, viajante, né? Viajante. Por exemplo, grupos como Pink Floyd, como Syd Barrett, né? Ou experimentalista como King Crimson, ou na área do jazz, né? Como o próprio Zappa que eu citei aqui, Soft Machine. Então, é isso, a antropofagia cultural. O músico, ele capta, absorve, come, entre aspas, né?
elementos de uma arte, de uma manifestação artística, de uma cultura ou uma celebração anterior, insere elementos próprios da sua cultura, da sua época, do seu momento, da sua sensibilidade, evidentemente, da sua inspiração, criatividade, e forma, nesse caldo, um novo elemento, e assim sucessivamente. Isso não só no rock progressivo, o rock, né? Começa do blues, rhythm blues, fica mais pesado, né? Veio Chuck Berry, Little Richard, Stones, Beatles, Jimi Hendrix, Queen, depois os Led Zeppelin, de Purple. Por exemplo, no progressivo, o Procol Harum, o The Nice, Mod Blues, depois o Yes, o Emerson Lake Palmer, King Crimson. Mais recentemente, bandas novas, né? Porcupine Tree, Spock's Bird, né? E assim vai. E outras tantas que, caramba, tem de som aí, legal, né? Vários elementos, vários músicos novos aparecendo. Então, o rock progressivo, em essência, em temática, em poesia, é isso, essa mistura. Em geral, feito por músicos com erudição. Parem um pouco para refletir. Não é que eles são clássicos, alguns até são. Rick Wakeman, por exemplo, é. Keith Emerson também. Gary Miner, Gentle Giant, todos têm formação clássica. Alguns não tinham. Steve Howe, Chris Squire, Ian Anderson. Mas a erudição neles está na forma deles tocarem, elaborarem os arranjos, a melodia. Músicos de estudo, músicos de escola, ou intuitiva ou formal. Porque tocar rock progressivo não é para qualquer um. Vamos começar por aí. Bom, então todo esse contexto para avaliar que na década de 60, esses grupos todos que eu citei aí, desde o Procol até o Mod Blues e passando por uma série de outros até chegar no dia de hoje, vai fundamentar suas bases, no formato, na estrutura. Um som clássico, com erudição, bem tocado, com várias nuances na sua musicalidade, solos e arranjos, complexidade, erudição, virtuosismo, né? Virtuosismo no melhor dessa palavra. Músicos que não se limitaram a tocar o rock and roll, aliás, levaram o rock and roll para frente, muito além de 3 acordes, aliás, vários acordes. Então, esse contexto todo define o momento da criação e da evolução do rock progressivo. Eu gosto muito de falar do Yes, porque é a minha banda preferida. Se eu tivesse que definir uma banda progressiva como representativa desse movimento, o movimento progressivo seria o Yes. Uma escolha, obviamente, pessoal. Se eu tivesse que escolher um disco, apesar de eu gostar muito de Relayer, especialmente por causa de Sunschazer, que é uma das músicas mais impressionantes do rock, para mim o que sintetiza o rock progressivo e você poderia representar são duas coisas. A primeira é isso aqui, ó. Vê se dá para vocês verem. Yes, deu aí? Opa, cara, tô todo torto aqui, cara. Já deu, né? Deu pra ver. Peraí. Pra cá. Pô, cenografia péssima. Yes. Fragile. Vai ter que ser torto. E por tabela, Yes. Com os seus 2 álbuns, talvez para muita gente, principais, né? Close to the Edge. Por quê? Bom, quando você vai explicar algo, você tem que definir o porquê, atribuir contexto. Então, bem resumidamente, vou tentar, bem resumidamente. Porque esses álbuns, a partir da sua capa, por exemplo, um dos primeiros manifestos ecológicos do rock progressivo é a capa Fragile, Planeta Frágil. Passando pelas músicas, aquela variação toda de estilos, aquela virtuose, canções solo de um lado, entre aspas solo, né, porque em algumas a banda toca junta, outra 4 canções que evoluem desde um ritmo flamenco de Roundabout para culminar num ritmo wagneriano, Richard Wagner em Hertz Racionais. Então é um aspecto do rock que pegou assim, condensou num disco vários elementos,
capa, sonoridade, vocalização, tudo em alto nível. Um disco clássico. Clássico no sentido, pô, é um dos melhores nomes do rock progressivo em todos os tempos. E Close to the Edge levou isso além, um outro sentido. Evoluiu, porque Close to the Edge é praticamente uma peça clássica. Eu não vou dizer que é uma suíte, porque suíte é dança, né? Suíte Sagração da Primavera, por exemplo, é dança. Suíte Sherazade, Korsakov. Sagração da Primavera de Stravinsky. Mas vou dizer que é um concerto clássico. Olha o tamanho da música, Close to the Edge. Olha a sua evolução. Começa com solo, varia, vem um vocal, dá um staccato no teclado, aquele solo vibrante, e no final termina apoteoticamente. E And You and I, que vai nessa linha. O Yes repetiria essa fórmula em Relayer e um pouco em Going to the Edge. Going for the One, especialmente em Awake. E a capa do Close to the Edge, apesar de ser simples, ela tem um significado enorme. Close to the Edge, próximo da beira. Mas como assim? Para cair ou para subir? O degradê, ele está decompondo, ele está formando um verde mais intenso para cima. O que está caindo? O homem, a música, tudo, a humanidade. Pô, é para pensar, cara. A arte melhor é essa, que te faz refletir. A arte não te dá respostas. A melhor te faz você criar suas perguntas. Bom, tá aí. 2 discos clássicos. Que na esteira deles, o rock vira uma indústria, não só do Yes, claro, né? O Genesis, o Emerson Lake Palmer, o Gentle, o Jethro Tull, o Pink Floyd. O rock saiu da adolescência, de uma fase imatura, rebelde, da garagem, para ir para os grandes estádios. Rock indústria cultural, rock negócios do entretenimento, rock profissional, não há mais espaço para erro. Eu gosto de falar sempre isso. E aí, nesse aspecto do contexto, da arte conceitual, vem uma outra coisa também. Os shows. Vai dar para ver aí? Pô, mas eu não acerto esse negócio. Aqui é o Gênesis, em 75, né? Caramba. Tocando The Lambs Lies Down on Broadway. Peter Gabriel à frente. Um show temático. E eu não posso deixar de falar do Yes. Em 76, Solos Tour, com Patrick Moraz. Um dos primeiros shows ou turnê com uso de raio laser. Uma fabulosa produção de Roger Dean e seu irmão, não lembro o nome dele. O irmão Dean. Produtor de shows e design. Né? Arquitetando esse show aqui. E outros tantos que vieram para frente. Com o Genesis, aquela elaboração toda de raio laser também e tal. Com o Pink Floyd, por exemplo, não vou nem falar de pulse para frente, uma apoteose de visual, né? Som quadrifônico, avião que explode no palco, muros caindo, turnê do The Wall. Então é isso. Só para ilustrar um pouco a questão da música, né? Não dá para falar de música sem tocar um pouquinho, só para a gente dar uma relaxada. Standards run
roundabout. It's time to make you have it out. It's fun to the day away. Night is standing and lost in the air, and lonely and easy. Night is standing and I'm lonely in the air, and lonely and easy, and lonely in the air. Journey out to the way that's gone to the center about the earth, past rocks and choirs and garden whisk and mud to make the burn. Burial ground, away she man this life a Morrissey, a journey through his time and all. Bom, então tá aí o rock progressivo. Progressão, evolução, mudança, técnica refinada, destreza apurada, músicos excelentes, exímios, eruditos ou com estudo ou formação intuitiva, tocando em temas esotéricos, místicos, de poesia simbológica, filosófica, uma música ousada. Uma música que tenta ir além, extrapola os limites. Ou extrapolar os limites, melhor dizendo. Essa é uma definição entre tantas, resumida evidentemente, mas que acho que dá para caracterizar legal. Agora, o ponto da minha reflexão é o seguinte: se é uma música abrangente, conceitual, contextual, livre, feita para mentes abertas, feita por mentes abertas, para libertar espíritos, porque o espírito da música de quem a fez também é livre, é uma manifestação plena da arte, para que ela precisa ser tipificada? Para que ela precisa ser contextualizada no sentido segmento, separada? Para que ela precisa ser classificada? E principalmente para que ela precisa ser definida? Olha a palavra definida, definir, como algo assim definitivo, algo absoluto. O que mais me chateia não é a questão de você definir ou tentar. Porque definir até pode dar uma noção de, olha, eles tocam livre, não é apenas rock and roll, não é punk, não é pesado, não é trash. É categorizar. Mas é quando essa definição tem um contexto de excluir, uma espécie de preconceito. É como se alguém dissesse assim: olha, tal banda, veja, não é progressiva, então não é legal. Com aquele ar assim, meio pedante, não é legal, não é progressivo. Pô, por que diabos precisa ser progressivo? Não basta ser música simplesmente? Tá, tudo bem, você gosta de progressivo, mas algum elemento de progressivo essa grupo pode ter. Ou o contrário. Tal banda é progressivo, então. Olha, é progressivo, é clássico, é erudito, é superior. Não cabe uma arte livre
ou que pretenda ser livre, tão dinâmica, tão aberta. Imagina você, se Ian Anderson, do Jethro Tull, ia gostar de ser classificado. Ô, senhor Ian, dá licença, mas o senhor gosta que o Jethro Tull tenha rótulo? Nem de cerveja ele vai gostar do rótulo. Já imaginou alguém como Robert Fripp? Sei lá, um cara tão aberto, experimentalista, um cara inovador, visionário. Ô, seu Fripp, a sua música é progressiva. Ele fala assim, pô, eu também toco jazz. Percebe? É de certo que existe na sociedade uma necessidade de você segmentar, inclusive a nossa, né? Especialmente a sociedade ocidental. Eu nem vou falar sobre isso agora que demanda muito tempo, mas vem do racionalismo, Descartes, né? Colocar em sequência, cartesianismo, aquela coisa do plano cartesiano, né? Das escolas. Depois, esse aspecto toma um outro conceito, uma outra ideia, com o positivismo, de onde vem ordem e progresso. A ordem no sentido que a sociedade deve ser como um corpo ordenado, ligado, para progredir. Então a gente tem essa ideia de classificar tal. Quem não gosta de lista, quem não gosta de rotular, quem não gosta de dizer assim ou assado, até por uma questão de fofoca, de você tentar atribuir valor para si, diminuindo do outro. Pois é, isso me incomoda bastante. Tá? A gente vê nas comunidades aqui no Face esse tipo de discussão. Tal banda é legal porque é progressiva, não é legal porque não é progressiva, então não posso falar dela. Né? Ou o grupo é a comunidade do rock progressivo, aí você coloca lá Boston, do Tom School, o cara é sensacional, o cara toca tudo, até bateria, teclado, guitarra e tal. Mas o Lázaro, tu postou Boston, o cara é pop, é mesmo? E o que você diria de Forever a Play, do primeiro disco deles? É o quê? Tem tudo lá, ó. Teclado, tecladeira, modificação, ritmo quebrado, evolução, staccato, vem um violão e tal. Bom, mas é uma música só. Pô, cara, mas se o grupo tocou uma música só, talvez ele não seja uma banda progressiva, mas ele esteja um momento no qual ele tocou uma música progressiva, entendeu? O importante é isso. Ele é progressivo naquele momento. Ou ele é pop naquele momento, ou ele é hard naquele momento. Modern Feeling. O que é? Um pop meio hard de qualidade. Aliás, essa é a palavra-chave. De qualidade. Eu, por exemplo, adoro o ABBA. Até porque as meninas são lindas. E super talentosas. Eu adoro não, porque adoro só deles, não. Eu gosto mais de Elton John. Pô, é um dos reis do pop. Gosto de muitas músicas de Michael Jackson. É uma elaboração de alta qualidade. Então, olha, não é esse porquê. Só se esse porquê de você definir, avaliar e fazer um contexto é para melhorar, para levar a discussão para um nível mais alto, não o contrário. Aí é preconceito, é discriminação, sabe, puxar para baixo, é fofoca, tal. Aí não vale. A não ser que você tenha argumentos suficientes para dizer, não, vale, o Lázaro, você desculpa aí e tal, você até é professor, mas nessa hora aí vamos aprender, porque essa tipificação atribui valor. Beleza. O grupo, a comunidade trabalhando dentro de um esquema estreito, de determinado nível, de determinado estilo, ficou mais produtivo, ele se otimizou. Legal. Tá. Mas o que não dá para tolerar é, às vezes, também a maneira como as pessoas falam. É um comentário geral. Em não gostando de algo, partem para uma crítica, nenhum momento construtivo, apenas tentando destruir, não compreendendo que, por exemplo, eu não gosto, mas então eu vou debochar, eu vou tirar todo o valor, e não vou nem atribuir valor para quem gosta daquele segmento, ou pelo menos para quem criou aquela arte, que no fundo é um artista. Por exemplo, os caras do funk são artistas, talvez não tão bons, talvez não para o meu gosto,
Mas a arte deles é uma arte que tem um eco que, sabe, os punks. Eles tocaram muita gente, com 3 acordes, uma coisa até notável. Com 3 acordes conseguiram sensibilizar tanta gente. Tony Iommi, em Black Sabbath, a música tocou um acorde só no começo. Repara, é uma tríade, só no sol. Pô, isso é que é músico. Ou Beethoven, que tocou a 9ª sinfonia, enquanto as notas tem ali. É 2 notas só. Entre aspas só, né? Bom, olha, para concluir, porque senão os meus textos já são grandes, imagine meus vídeos. Se deixar, eu vou lá até amanhã. O professor é assim, gosta de falar. Graças a Deus. Né? Trocar informações. Respondendo algumas críticas que eu ouvia lá na minha época, dos anos 70, eu gosto de falar isso porque, porra, eu vivi lá, meu, com o maior orgulho, o maior prazer, 74, tudo começou ali, 75 o Rick Wakeman, Yes, tal. Rick Wakeman, primeiro show, Yes, a primeira revista. Então, eu não vou dizer que eu conheço um pouquinho, mas eu vivi um pouquinho, sabe? E na minha época eu ouvia assim, ó. Por exemplo, vou sintetizar, vou tentar, vai. Os músicos de rock são pretensiosos. Pretensiosos. A música deles parece um bolo de noiva. Eles são muito virtuosos. A virtuose estraga a música. E a temática deles não é desse mundo. Talvez John Anderson. Esse sim, esse veio do além. Esse é o ET. Tá certo. É tudo isso aí mesmo. Acertado. Só que eu preciso agora fazer uma observação. Por exemplo, sem pretensão, no sentido evoluir, melhorar e avançar, nenhum de nós saía da cama. Pretensão para viver. Imagina você se Beethoven não tivesse a pretensão de fazer uma música diferente da de Mozart. A gente teria a música de Mozart a vida inteira. Beethoven quis ir além. Para mim, conseguiu ir muito além, porque Beethoven é o pai da matéria. A música progressiva é um bolo. Vazio? Não. Mesmo se fosse vazio, ele teria cobertura. Mas olha a riqueza que tem em certas canções. Aqualung, Jethro Tull, Return to the Gentle Old, Genesis, Just the Same, Gentle Dead, Celebration, Premiata, Hamburger Concert, Focus. Isso é vazio? Pode até ser, para quem acha assim, mas não é não. Pô, isso tem uma riqueza aqui. Eu não consigo tocar. Desculpa aí, adoro fazer piada. Pois é. A temática deles, né? Ah não, a virtuose. Porra, cara. Paganini era virtuoso demais. Franz Liszt, Chopin, Rachmaninoff. Ó, para não ficar só no progressivo, Ingrid Malmsteen é um virtuoso total. Steve Vai, Beat Sheeran, Jeff Berlin, Jacques Pastorius, Stanley Clarke, Billy Cobham, Ian Hammer. Nem devo ir além. Virtuoso e sensacional. Difícil é um cara que tocava punk e só tocava 3 notas e aí tentar tocar uma coisa mais complexa. O cara virtuoso, ele vai tocar tudo, dentro do limite dele, evidentemente. E a temática deles? Porra, se fosse para falar do dia a dia, eu li o jornal. Por que o progressivo é legal? Porque ele te leva para mundos distantes da fantasia, do lirismo, da filosofia, da magia. São mundos fabulosos, né? A Passion Play do Jethro, Tales from Topographic do Yes. Ou são análises do cotidiano, uma reflexão sobre o dia a dia, sobre vários elementos. Pink Floyd, The Wall. A família, as instituições, a guerra. O Gênesis com The Lamb Lies Down, Brother. O que é aquilo lá, cara? Quem é Rael? De onde ele vem? Ele é um ET? Ele está em Nova York realmente? Qual é a viagem dele?
O que dizer da temática do Van der Graaf Generation, totalmente espiritualizada? Ou dos temas políticos do Henry Kroll, Fred Fleet? Ou a música que não tem letra nenhuma quase, na maioria Michael de Field, mas diz com uma profundidade etérea. Renaissance com os seus temas celtas, barrocos, uma voz lindíssima. Então, olha, é isso aí. A música é emoção, né? Eu gosto de falar uma frase do Chris Square a respeito, que o cara é gênio demais. Perguntaram para ele, Chris, por que o Yes está aí, depois de 40 anos, né? Como se dissesse, pô, cara, os caras tão velhos aí e vocês ainda estão fazendo sucesso. Ele falou só assim, ó. Eu acho que a turma gosta da nossa música, talvez porque considere ela boa. Enquanto isso acontecer, a gente vai estar tocando. É uma definição perfeita. Uma música que emocionou um dia vai emocionar sempre, vai renovar sua plateia, mas vai continuar emocionando. Pô, eu quero ouvir o Yes sempre, eu queria que o Square estivesse aí. Então, olha, esses músicos são realmente pretensiosos. Rick Wakeman, vou fazer peças clássicas dentro do rock, o Emerson Lake Palmer. São virtuosos, não há outra maneira de tocar nesse nível sem ser virtuosos, como por exemplo, tem que ser virtuoso para tocar fusion, ou jazz, ou música clássica. Quanto ao bolo ser de noiva ou não, vazio ou não, isso aí vai de cada um, mas eu acho que há uma riqueza enorme nesses elementos. Senão é diminuir a arte, né? Quando você diminui um segmento da arte, no fim você está diminuindo a arte. Diga assim, eu não gosto, mas eles têm valor. E se a temática, para alguns, pode parecer mística demais, que seja, melhor assim, dá um outro aspecto ao dia a dia. Melhor do que ir trabalhar, tomar ônibus e, sabe, bater ponto. Que é essencial também. Então, olha, para finalizar, vale contextualizar. Tentar entender. E uma coisa, que aí eu tenho que falar na condição de professor, que eu raramente vejo em tudo, né? Dá até um pouco de tristeza. A pessoa quer observar os seus pontos de vista, mas não leva em conta o contraditório. Porque eu falo isso sempre também, a vida não é preta e branca, não é nem cinza, nem 50 tons de cinza. Ela é um arco-íris de cores. Elas têm tanta nuance quanto 5 bilhões de habitantes. Para cada pessoa uma coisa diferente. Então você tem que entender o contexto e o contraditório de cada um, pelo menos no geral. Aí a sua crítica passa a ser mais profunda. Senão, o bolo de noiva aí vai ser na sua crítica, não na música dos caras. E seria legal, são palavras chavões, clichê, mas por isso mesmo que elas têm valor, porque a gente tem que falar sempre, que houvesse mais tolerância, paciência e compreensão. Somado com 3 outros bons: bom humor, boa vontade e bom senso. Então, se a questão é criticar, tipificar, classificar, tentar definir, faça isso com tudo o que a gente comentou agora: bom senso e bom humor, tolerância e paciência, com contexto. Não que a crítica vá ficar vazia, mas se não for feita dessa maneira, ela vai ficar sem dúvida nenhuma no menor. Então, olha, eu agradeço muito aos que, de uma maneira ou de outra, estão assistindo aí, no Facebook ou no YouTube. Isso é uma manifestação despretensiosa, é só uma aula no sentido troca de informações e conhecimento. Quem quiser comentar algo, para que a gente possa também crescer e eu possa crescer com uma opinião diferente, por favor, critica tudo. Diga até mesmo que tudo que eu falei não tem valor nenhum. Aí, com um pouco de falta de modéstia, eu vou dizer, então na próxima vez eu tenho que fazer melhor e diferente. Fica a ideia de que o rock progressivo sempre vai levar as pessoas que o admiram a viagens, a mundos novos, a refletir ou conhecer através do som sensações suas. O rock progressivo é uma música sensorial, mexe com o seu cérebro, com os seus nervos, com a sua alma. Aí um pouco diferente do rock básico. Como diria John Lennon, o rock básico é um soco no estômago. O rock progressivo talvez seja um estímulo nervoso, neural.
que cada um aproveite da sua melhor maneira possível. E nessas viagens possa aproveitar para melhor. Para si e se compartilhar com uma outra pessoa também. Eu deixo meu abraço, minhas considerações para todo mundo aí. Fiquem bem. Com o amor de Jesus no coração e as bênçãos de Deus pelo caminho. Long distance run around, long time waiting to feel the sound. I still remember the feeling there. Do you remember the time you said goodbye? Let a little sunlight, let a little sunshine, let a little catch whole summer listening. Long time waiting to feel the sun. I still remember the feeling there. Still remember the time you said goodbye. And I made it lights, and I made the sunshine, and I made the cars. Mais uma vez. Obrigado aí, então. Joinha. Progressivo. Em tudo. Progressões. A cada minuto. Para quê? Tem outra coisa senão para evoluir? Reflexão. Tudo de especial. Sempre. Valeu. Fiquem bem. Legal.